eu preciso ser ágil agora, porque às 18 eu tenho também reunião sobre estágio supervisionado. Então, olha só, pessoal, o que eu estava falando, recapitulando brevemente, tem dois materiais que eu vou compartilhar com vocês, que falam sobre problema de pesquisa e fala sobre o projeto inteiro, propriamente dito, e fala sobre algumas questões, sobre verbos que são interessantes da gente utilizar e verbos que não são interessantes. Então, conhecer, estudar, desenvolver e fazer, eles são verbos genéricos demais para a gente utilizar no nosso trabalho. E o nosso objetivo é usar verbos de sentido preciso. Então, quando eu falo identificar, relacionar, distinguir, levantar e determinar, são bons verbos. Eu compartilhei com vocês um arquivo, vocês devem ter visto, chamado Taxonomia de Bloom. Lá ele é fantástico para mostrar uma série de verbos que podem nos ajudar na construção do trabalho. Então, agora eu vou começar a fazer comentários em cima dos trabalhos de vocês, né, em cima do que vocês me enviaram. E havia comentado também que eu responderei um e-mail único com os meus comentários, com as minhas ponderações, falando sobre os trabalhos de vocês. Então, eu vou começar aqui na ordem alfabética. Trabalho aqui, ó, Alan, Jean, Aline e Danilo. Primeira observação, o trabalho ele tem que ser em ordem alfabética. Então, assim, geralmente tem a pessoa que sempre faz mais que o outro, né? Gosta de colocar o nome na frente. Eu acredito que aqui não foi o caso, deve ter sido só uma coincidência. Né? Só uma coincidência. Mas, basicamente, é que vocês precisam colocar em ordem alfabética. Eu ainda não estou preocupado necessariamente com formatação, só estou mostrando erros mais evidentes. Vai chegar um momento, obviamente, que vocês vão se preocupar mais com a questão da formatação. Né? A gente vai revisar título depois, mas aqui já me preocupa. É até bom vocês terem uma ideia de título, mas aqui me preocupa o seguinte: olha, uma proposta do sistema Kanban para um centro de distribuição. Uma proposta por quê? Já existem outras, uma proposta pronta, uma proposta a ser elaborada. Tá muito genérico aqui quando você fala uma proposta. Em que passo que está essa proposta? Então, não vamos preocupar com o título agora, vai chegar um momento que vai ficar mais claro vocês saberem efetivamente o que vocês querem colocar como título, tá? Vamos lá. Vamos ao que interessa, que a gente vai falar sobre problemas e objetivos. Bom, eu vou falar isso para todos, tá, gente? Eu identifiquei vários erros ortográficos e vários erros no que tange aí pontuação, enfim. Minha sugestão, como vocês estão trabalhando em dupla, tá? Ou em trio, ou em quarteto, a sugestão é que vocês verifiquem aí, em relação às expertises de cada um, né? Quem vocês determinam aí que escreve melhor. Não significa que ele vai escrever, mas ele vai ao menos revisar antes de mandar para mim. Então, tem muitas palavras com erro mesmo, né? Escritas errado, existem problemas de pontuação. Então, isso já é importante que vocês comecem a revisar de uma vez, porque o orientador, como eu falei, né? Ele vai fazer uma orientação em relação ao trabalho de vocês, mas se eu ficar perdendo muito tempo com correção ortográfica, a gente não ganha em produtividade na orientação e no trabalho. Então, Thiago, eu já estou pensando em lá no final contratar um revisor ortográfico. Tem alguns colegas que têm essa boa prática, mas a minha sugestão, vou começar a compartilhar a tela aqui, tá? A minha sugestão é que vocês já comecem a ter essa preocupação. E, obviamente, como vocês já estão lendo os materiais que eu estou encaminhando, a própria escrita de vocês vai ser beneficiada, ela vai ser melhorada, uma vez que vocês estão fazendo leituras de trabalhos acadêmicos e trabalhos aí na área de vocês. Então, alguns detalhes, tá? Vocês sabem depois que passarão por programas que verificam similaridade de conteúdo, o famoso plágio. Ctrl+C, Ctrl+V é inadmissível nesse tipo de trabalho, a não ser que ele seja devidamente referenciado. Eu compartilhei um material com vocês na nossa primeira reunião, que ele trata de citações diretas e indiretas e de como você vai colocar essas citações. O próximo passo do nosso trabalho já começa com referencial bibliográfico. Então, vocês vão utilizar citação direta e indireta, preferencialmente indireta, onde você lê as palavras, né, as ideias do autor e as reescreve, não esquecendo de citá-lo.
vocês vão colocar só citações diretas só quando for muito complicado vocês explicarem, interpretando o que o autor disse. Exemplo, conceitos que já são consagrados. Se eu vou falar o que é 5S, vocês podem tentar usar as palavras do jeito que vocês quiserem, que vocês não vão conseguir falar algo tão diferente. Então, quando é um conceito já, né, vamos dizer assim, seminal, ou quando é um conceito que ele enfim, consagrado, vocês devem utilizar a citação direta. Só cuidado, tá? Não usem muito, evitem usar ao máximo e usem apenas quando julgarem extremamente necessário. Então, por que eu estou falando de plágio? Porque aqui, já começa aqui nesse trabalho, vocês estão vendo minha tela, né, gente? Sim? Sim, sim. Beleza. Tá. Então, por que eu estou falando isso? Porque geralmente quando você faz Ctrl+C, Ctrl+V, não estou falando que aqui foi o caso, mas perde a formatação. Oi? Para mim não está aparecendo aqui, não. Pode ser algum problema de conexão, tá? Os outros colegas conseguem ver a minha tela? Eu vou parar de compartilhar e começar de novo. Vou fazer novamente aqui, tá? Verifiquem se vocês estão vendo a minha tela agora. Sim. Sim, tá ok. Beleza? Tá. Então, pessoal, todo o trabalho, né, ele tem que ter a formatação com alinhamento justificado e não alinhado à esquerda. Então, comecem a se preocupar com essas questões de espaçamento, margens e alinhamento do texto. Achei estranha essa frase aqui, ó. Está localizado no município de Juiz de Fora, atende a região da Zona da Mata do país. Bom, não é, né? Então, cuidado com esses termos quando vocês forem usar, tá? Bom, próxima frase aqui. Foi realizado um estudo para uma possível implantação do sistema Kanban. Não, por que possível? Se foi realizado um estudo, ele já é um estudo que tem como objetivo a implantação do Kanban, tá? Então, às vezes, até a semântica das frases vocês vão precisar revisar. No trabalho acadêmico, você não tem negrito, sublinhado, nada dentro do texto. Obviamente que vocês viram aí o padrão de TCC da Estácio que eu mandei, e existem momentos, tá, que os títulos, subtítulos, eles vão precisar ser ora de tamanho diferente, ora com todas as letras em caixa alta, mas dentro do corpo do texto, em nenhum momento, então eu vou pegar aqui, ó, nesses 4 parágrafos que aqui estão, em nenhum momento você vai colocar negrito, itálico, sublinhado, absolutamente nada. E eu já tinha falado, a gente deve evitar problemas. Então, esse primeiro grupo que já tem um trabalhozinho para revisar, que é a revisão do problema, evitar problemas que surgiram resposta sim ou não. Então, vou ler o problema e vocês vão ver comigo aqui, olha. O sistema Kanban é uma alternativa viável para a gestão de estoque no centro de distribuição de uma empresa? Eu posso responder sim, ou posso responder não. Então, essa situação a gente deve evitar. Então, uma pergunta interessante, um autor que eu já falei com vocês, que vocês vão utilizar, é o Robert Wynne. Ainda não compartilhei a obra dele com vocês, mas ele fala que, geralmente, estudos de caso, como são os trabalhos de vocês, os problemas começam com como ou com porquê. Essas são as 2 palavras. Então, a gente poderia reescrever. Eu não vou ter aqui a pretensão de escrever o problema de vocês, mas talvez uma ideia seja como o sistema Kanban pode auxiliar na gestão de estoque em um centro de distribuição de uma empresa PET localizada na Zona da Mata de Minas Gerais. Já é um problema melhor, tá? Então, evitem problemas que te dão retorno sim ou não. O grupo aí desse trabalho está fazendo as anotações. Galera aqui é o Alan, Jean, Danilo e Aline. Beleza, pessoal? Não? Tem nenhum de vocês está online? Tá sim, né? Estão sem microfone, alguma coisa? Deixa eu ver no WhatsApp, vocês estão mandando alguma coisa. O Danilo também pediu para acessar e o Alan. Pessoal, esse grupo aí que eu perguntei, tá alguém que pode me responder, por favor? Bom, estou adicionando aqui o Danilo.
e o Alan. Pronto. Bom, nenhum dos colegas se manifestou, então a gente vai dar continuidade aqui na análise. Então é o seguinte, gente, os outros grupos estão me ouvindo? Preciso que pelo menos alguém responda se está vendo tela, se está me ouvindo direitinho. Sim, de boa. Tá, beleza. Então é o seguinte, como nesse grupo o problema vai ter que ser revisado, obviamente o objetivo geral também vai ter que ser revisado. Mas aqui nos objetivos específicos cabem observações para todos. Um trabalho acadêmico já tem como intrínseco, ou seja, já vai acontecer levantamento bibliográfico. Já vai haver conceituação. Então, quando você fala aqui, ó, conceituar just-in-time, conceituar método Kanban, isso já vai acontecer. Já é esperado que você faça isso no trabalho, tá? Então, olha só o exemplo que eu tinha trazido para vocês aqui de objetivos. Aqui, ó, objetivos. É o outro arquivo. Olha, distinguir o conceito e a aplicação da gestão é diferente de conceituar gestão por competência. Vocês conseguem verificar essa diferença? Uma coisa eu falo igual o grupo falou aqui, ó. Conceituar o sistema just-in-time. Outra coisa é eu falar distinguir conceitos e aplicação de just-in-time em empresas do segmento veterinário. São coisas distintas. Então, já vale para todos os outros grupos. Ninguém vai escrever aqui em objetivo específico, realizar levantamento bibliográfico, realizar estudo bibliográfico, conceituar, porque isso já é esperado. Se o seu trabalho é científico, já entende-se que você fará levantamento bibliográfico, tá? Cuidado com as frases incompletas. Olha só como que eu ajudei a complementar aqui. Lembrando, vocês devem lembrar da ferramenta 5W2H. Pensem quando vocês forem escrever uma frase, se vocês estão contemplando tudo que pode ser explicado nela. O que vai ser feito, quando, onde, como, por quê. Então, quando eu falo apresentar os tipos de Kanban, eu estou falando, a letra C aí, ó, eu estou falando apenas o que fazer. Então, eu poderia completar essa frase pelo menos com um como ou pelo menos com um onde, tá? Poderia mostrar assim, apresentar os tipos de Kanban aplicáveis em um setor tal. Então, cuidado para vocês serem simplistas nas frases, tá? Para vocês não serem simplistas nas frases. Aqui, como eu falei, a gente vai tentar estabelecer uma ordem cronológica e esse grupo chegou até aqui, olha, desenhar o processo, achei legal, diagnosticar problemas, achei legal, demonstrar um plano de aplicação, legal. Mas e depois? Eu até comentei, e depois? Vocês vão fazer o quê? Medir? Vocês vão verificar se atingiram meta? O que vai acontecer depois? Né? Vou até colocar aqui, ó, atingiu a meta. Portanto, é muito importante que vocês raciocinem para o caminho do atingimento do objetivo geral. Então, esse foi o primeiro grupo. Alguma pergunta, gente? Pode ser até pergunta de outros grupos, sem problema. Caio, Gisele e Laís, estão por aí? Ô, Charlie. Sim. O grupo que você estava falando era o meu, não era? Do Jean, Danilo, Aline. Sim. Eu fiz uma chamada que ninguém tinha me respondido. É porque a gente não estava conseguindo entrar. Eu acho que só eu que consegui agora entrar. Tá, tudo bem, mas está fazendo as anotações aí, né? Eu consegui pegar uma partezinha. Mas Tá. você vai deixar De qualquer maneira, usar essa aula? Vou deixar. Eu compartilho com vocês depois os links. O começo que a gente eu não compartilho. Tá bem. Então vamos lá. Caio, Gisele, Laís, estão por aí? Estamos aqui. Maravilha. Eu vi que vocês já desenvolveram mais algumas coisas, mas eu me atentei apenas nas entregas desse momento, tá? Então vamos lá. Vamos a elas. É óbvio, tá, pessoal, que vocês farão a justificativa do trabalho. Eu preferi ainda não fazer nesse momento, tá? Lá no arquivo do professor Vitor Paradella, que vocês preencheram, que mostrava o que é um problema, o que são os objetivos e a justificativa, o trabalho de vocês, sim, deve apresentar uma justificativa.
qual a relevância do trabalho para a empresa que vocês estão aplicando, qual a relevância do trabalho para vocês e qual a relevância do trabalho para a sociedade. Só que eu não me preocupei de vocês preencherem justificativa ainda, porque eu acredito que isso vai vir numa fase de maturidade do trabalho, tá? A parte de introdução do trabalho, ela vai sendo escrita quase que em paralelo com o referencial teórico. Então, os próximos passos eu já vou querer, né? Já vou até fazer um spoiler aqui, né? Para a próxima reunião, vocês começarão a levantar as obras que utilizarão no referencial teórico, começarão a esmiuçar o que colocarão no referencial teórico e começarão também a poder falar alguma coisa já na introdução, tá? E, obviamente, que a partir desse momento as entregas de vocês vão começar a ser diferentes de acordo com a maturidade que vocês já estão no trabalho, tá? Então, eu tenho uma pergunta muito importante para esse grupo, tá? Primeiro, que no TCC geralmente a gente usa verbos no passado apenas no resumo. Então, assim, este trabalho teve o objetivo de apresentar um estudo de OEE na empresa tal, tal, tal. Então, lá no início do trabalho, no resumo, você já vai mostrar o passado, já vai mostrar que o trabalho foi feito. Introdução, problema, objetivos, estudo de caso, você vai falar do presente ou vai falar do futuro, porque o trabalho ainda vai ser feito. Mas se eu entendi, esse estudo já foi feito, não é isso? Vocês podem me responder? Isso, esse estudo já foi feito. Tá, então vamos lá. O estudo já foi feito. Vocês querem apresentar daqui para frente ou vocês querem mostrar o que o estudo atingiu? O que o estudo atingiu. Tá, então se vocês querem mostrar o que o estudo atingiu, vocês precisam usar como se ainda fossem fazer esse estudo e só lá no estudo de caso, nos resultados de discussões, mostrar. Então vocês vão ter que voltar no tempo para escrever, tá? Vão ter que mudar o tempo verbal. Porque quem está lendo está acreditando que isso vai acontecer, por mais que vocês já tenham feito, tá? Então, primeira observação que eu coloquei aqui, olha, como é bom já vocês utilizaram como, porque para estudo de caso é uma palavra bem empregada. Como o OEE pode contribuir, ou como o OEE, como o indicador OEE, tá vendo? Vai ter que dar uma reformulada. Como o indicador OEE, ou como a aplicação do indicador OEE poderá, ou pode contribuir para o aumento da produtividade. Quando você quer melhorar a produtividade, você vai aumentar. Então, como o indicador OEE pode contribuir para o aumento da produtividade de uma indústria gráfica localizada em... Tem que colocar onde, tá? Eu vou silenciar alguns colegas aí, porque tem alguns ruídos. Tá. E aí eu peço para que quem vai me responder reative o microfone, por favor. Então, ficou compreendido aí, Caio e Companhia Limitada? Sim. Então, como pode contribuir para o aumento da melhoria, não, para o aumento da produtividade de uma empresa gráfica situada em tal, tal, tal. Beleza? Acho que já vai ficar mais redondinho. O objetivo geral, basicamente, é a resposta. Vocês vão só reformular de acordo com o problema, mas já está bem amarradinho. Então, olha o que eu escrevi aqui na observação. Olha, precisamos definir se mostrarão o cenário depois do OE ou durante a implantação. Vocês já me responderam. Mostrar o OE sendo implantado, o caminho, as dificuldades, as resistências, as etapas, é isso mesmo, né? E os frutos colhidos. Beleza? É isso? Beleza, isso aí. Maravilha. Então vamos revisar aqui, ó. Identificar as melhorias realizadas depois. Não, isso é resultado. Então, não. Isso aqui é resultado. Vou até adicionar esse comentário. Não. Isso é resultado. Nos objetivos específicos, você não coloca resultado, você coloca o caminho. Então, você vai ter que lembrar, vocês vão ter que voltar no tempo para verificar. Primeiro foi feito um estudo do OE. Precisa entender o que é OE, beleza. E aí, eu acredito que uma empresa gráfica já tem os indicadores dela. Você vai precisar distinguir, assim como lá no exemplo, distinguir o OE
dos indicadores já usados. Por que cargas d'água que vocês vão escolher o EE, se já tem outro indicador? Ah, não, Thiago, a empresa não tinha indicador nenhum. Não, então calma aí, você tem que explicar isso também. A empresa, então vamos lá, levantar possíveis indicadores para uma empresa que não tem indicador, é uma coisa. Ou outra, a empresa já tem indicador e eu estou comparando o EE com eles. Esse eu acho que seria um dos primeiros passos. Ou ainda, o anterior a isso, levantar a motivação, né? Entender a motivação de ter um indicador diferente. Então, pensem cronologicamente, voltem no tempo, tá? Depois, descrever a importância do EE em uma indústria gráfica. Eu coloquei aqui, ó, não, é preciso mostrar o caminho, tá? Discutir os indicadores complementares do EE para que se alcance uma base de dados completa. Cuidado para vocês já apresentarem nos objetivos específicos conclusões. Pensem que vocês estão no início do estudo, então você já não pode falar que você vai ter uma base de dados completa agora. Agora você ainda está começando o estudo. Depois você vai fazer o quê? Depois você comparou o OE com outros indicadores, você vai verificar se ele é completo. Uma coisa é verificar se ele é completo. Outra coisa é falar que você vai ter uma base de dados completa. Ter uma base de dados completa é resultado. E aqui no final, exemplificar a teoria com estudo de caso. Não, isso não é um objetivo específico, porque o seu trabalho já vai mostrar na metodologia que terá um estudo de caso. Você não escreve no objetivo específico que fará um estudo de caso. Você já escreve aqui o caminho de aplicação do EE no seu estudo de caso. Então, vamos tentar recapitular aqui, ó, o exemplo que eu trouxe. Tópico 1 lá, distinguir o conceito de OEE com os outros indicadores, ou pesquisei alguns indicadores, entre outros, incluindo o OEE, para entender qual usar. Depois, levanto da base de dados, eu estou lendo aqui os tópicos e estou levando para a situação de vocês. Levanto a base de dados, levanto as informações que eu tenho, verifico se o apontamento de dados existe, se não existe, se é confiável, se não é. Depois, listo desafios, penso em cronograma e implanto. E depois que eu implantar, eu verifico se eu atingi a meta estabelecida lá no início, se preciso fazer algum desvio de rota, ou se isso já atendeu às expectativas. O grupo tem alguma dúvida? Acho que não, acho que tranquilo, chefe. Ficou claro aqui. Obrigado. Então, vamos lá. O terceiro grupo, eu fiz poucas observações, porque agora eu estou falando de... Deixa eu ver qual que é o grupo. Estão por aí? Gabriel e João Pedro. Sim, né? Gabriel e João Pedro, eu já até visitei uma empresa com eles. Então, a minha preocupação para esse momento é que ainda está genérico demais. Vocês vão precisar definir a empresa e setor. E aí vem até uma pergunta. O Gabriel até me encaminhou um estudo de caso que ele realizou na empresa que ele trabalha. Vocês vão fazer sobre isso? Definiram? Ô, Charlie, não está definido não, mas pode ser uma opção, cara. Nesse momento que vai ficar mais difícil ter acesso a algumas empresas, então talvez aproveitar um material que a gente já tem seja interessante. Tá, tudo bem. Então, Beleza? porque olha o que eu coloquei aqui no seu problema, olha. De que forma podemos implementar... não está dentro do que a gente esperava de problema, tá? Então, seria como... e outra, a indústria 4.0 é coisa demais, cara. Tem pilares dentro da indústria 4.0. Então, ó, dentro das pequenas e grandes empresas, não, é uma ou outra. E não é de todas as pequenas, não. É de uma das pequenas ou de uma das grandes. Na verdade, é de um setor de uma empresa pequena, ainda é mais específico. Então, o seu problema, ele está genérico, ele não está específico como eu falei que deveria. Então, se for lá no estudo de caso que você mandou para mim, aí vamos pensar que você usou um método lá, né, Kaizen, ou você utilizou alguma ferramenta que vocês aprenderam em logística ou em PCP. Vamos pensar em Kaizen.
como a filosofia Kaizen pode ajudar ou pode auxiliar na melhoria, né, na otimização de armazenamento de matérias-primas de uma empresa siderúrgica da cidade de Juiz de Fora. Aí é específico, tá vendo? Vocês conseguem ver a diferença do que você escreveu do que eu acabei de falar aqui? Entendi, claro. Tá, Muito então bom. beleza. Então vocês vão precisar reescrever isso, tá? E aí, obviamente, que a continuidade nem faz sentido eu comentar, porque o objetivo geral já vai estar desalinhado, e os objetivos específicos, a única observação que eu tenho é, porque você já deve ter observado os trabalhos dos colegas, apresentarem tópicos com verbos no infinitivo. Então, o grupo de vocês vai precisar repensar, se vocês quiserem validar o estudo de caso que você já fez. Como eu visitei a empresa com vocês, eu sei que o objetivo de vocês era fazer um trabalho novo e tudo mais. Infelizmente, vocês esbarraram, né? E não só vocês, mas todos nós esbarramos nessa limitação que estamos vivendo no momento. Então, pode pensar em utilizar aquele estudo de caso já pronto, só lembrando, né? Não usar verbos no passado, mas pensar em todo um caminho para a implementação, entendendo que o problema começa hoje, tá? Beleza. Vamos para o último grupo aqui. Guilherme e Samuel. Estão por aí? Sim, então. Maravilha. Em relação a tema, a gente tinha visto a diferença, né, de tema e problema. O tema de vocês está ok, já está até inclusive bem específico. Só atenção, como eu sugeri para todos os grupos em relação à ortografia, tá, pessoal? Revisem isso com mais cautela, tá? O problema ficou grande demais, só que a gente pode deixar ele específico utilizando aí, lapidando o que vocês escreveram. Então vamos lá, como? Bacana, podemos começar com como. Como reduzir as avarias e otimizar processos. São duas coisas distintas. Porque uma coisa é reduzir a avaria, outra coisa é otimizar processo. Ah, Thiago, mas se eu otimizar, eu reduzo a avaria. Sim, só que cuidado com a relação causa e efeito. Então, aqui, ó, reduzir as avarias e os processos, vou até colocar mais uma observação. São duas coisas, não sendo específico. Se você fala que você vai reduzir as avarias, eu estou de acordo, pode ser. Ah, Thiago, mas eu quero otimizar os processos. Tá, eu otimizo os processos com objetivo. Um deles é reduzir a avaria. O outro deles é aumentar a produtividade. O outro deles é, sei lá, aumentar a velocidade das máquinas ou aumentar a disponibilidade das máquinas, tá vendo? Então, talvez vocês precisem focar nesse otimizar processo. E já colocar aqui, né, nessa parte inicial, uma filosofia. O de vocês é Kaizen, né, Kanban? É Kaizen. Então, como a filosofia Kaizen poderá aumentar a produtividade ou reduzir as avarias ou aumentar a disponibilidade de equipamento, enfim. O que vocês vão definir. Essa parte toda aqui ela é desnecessária, tá? Com um grande fluxo de produção em larga escala, tal. Não. Então, é de uma empresa montadora de caminhões, de uma montadora multinacional, tá? E aí, no final, tá ok. Para a redução de custos, deixa eu ver. Não sei. Eu acho que aqui esse como redução de custos também vai ficar exagerado. Então, pensem na seguinte situação, tá? Porque vocês meio que foi uma redundância a parte inicial com a parte final. Vou tentar reescrever aqui mentalmente e vocês pensem aí. Como a filosofia Kaizen pode, vamos pensar, reduzir as avarias do setor de pré-montagem de uma empresa de caminhões multinacional instalada na cidade de Juiz de Fora. Pronto. Acho que seria dentro disso aí, tá? Apenas verifiquem se o objetivo de vocês é reduzir custos, se aumentar a produtividade, disponibilidade, porque otimizar processo, você pode ter uma série de resultados. E vocês misturaram aqui, tá? Otimização com resultados, que, como eu falei, tem uma relação causa e efeito aí nas duas, tá? Ou consequência. Ô Charles, Ué. ali seria tipo assim, reduzir os custos com o retrabalho, porque voltava muita coisa pro retrabalho, entendeu? Então é isso que vocês vão focar.
Porque redução de custos é uma consequência, cara. Você não precisa colocar necessariamente no seu problema ainda, pelo menos eu não vejo necessidade, que vai reduzir custos. Porque se você diminui o retrabalho, não é meio óbvio a consequência? É, sim. Então reescreve isso aí pra gente, tá? Beleza. E os objetivos específicos de vocês colocaram só 2. Esquece. Nós vamos falar aí de 4, 5 objetivos pelo menos. Pensem nessa linha do tempo que eu falei com vocês, tá? E aqui já uma atenção para todos. Não usem superlativos. Uma característica de um trabalho de TCC é modéstia, isenção, imparcialidade. Então, você nunca fala analisar friamente ou buscar uma análise minuciosa ou ainda gerar grande impacto. Então, nada que gere superlativo vocês devem utilizar. Sempre mantendo a imparcialidade dentro do trabalho. Isso vale para todos, tá? Isso possivelmente vocês vão escrever em algum momento e, obviamente, meu trabalho aqui é revisar, mas esses são os comentários. Portanto, todos os grupos precisam reescrever os seus trabalhos. Isso é algo que nós já sabemos, tá? Todos os grupos precisam reescrever os seus trabalhos. Então, eu vou, mais uma vez, dar um prazo para vocês, tá? Vocês vão ter aí 2 semanas novamente para revisar o problema de pesquisa objetivo geral, só que já vai vir com mais uma parte. Vocês levantarão os autores, tá? As obras, os livros. Se quiserem indicação, depois me perguntem por e-mail também, indicação para os temas de vocês, eu compartilho. E vocês já vão começar a ler essas obras e já podem, sim, começar a pensar numa estrutura de referencial teórico. Por exemplo, Kaizen, histórico, quais são as ferramentas, enfim, benefícios, características, limitações. Podem começar a pensar numa estrutura. E, nesse momento, eu vou compartilhar com vocês trabalhos de colegas já prontos, para que vocês comecem a entender como que vai ficar a estrutura. Então, para daqui a 2 semanas... Eu vou escrever tudo isso no e-mail, tá, gente? Vai amanhã de manhã, como eu fiz o último. Vocês vão revisar o que vocês mandaram nessa reunião, listar autores, artigos, obras e começarão a pensar numa estrutura de referencial teórico. Tudo bem, pessoal? Beleza. Eu só estou sendo sucinto aqui nessa parte final, porque eu já vou entrar em outra reunião agora às 18. E amanhã eu deixo isso tudo detalhadinho no e-mail. Mas, se vocês já fizeram as anotações, podem começar a fazer as revisões disso que vocês já me entregaram. E, obviamente, antes até do e-mail, já podem começar a listar obras e autores que falam sobre os temas de vocês. Tudo bem? Show de bola. Mandarei no grupo, Perfeito. então, as 2 gravações, tá? Os links para vocês acessarem. Qualquer problema, podem me acionar. Amanhã chega esse e-mail para vocês. Beleza, pessoal? Beleza. Boa noite a todos, tá? E aos colegas que vão me encontrar aí, seja na aula, seja no estágio. Até daqui a pouquinho. Um abraço.